Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Aqueles que estão aflitos, angustiados, entristecidos, Senhor. Aqueles que estão feridos de alma, Jesus. Nós dizemos, precisamos de Ti. Queremos ouvir a mesma declaração que Tu dissestes a Pedro. Tu me amas, Tu me amas, Tu me amas. E nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós. Nesta noite, fala por meio do Teu servo que vai ministrar a Tua palavra. Prepara os nossos corações para que nós possamos receber a semente da Tua palavra e o nosso coração seja uma terra boa, uma terra fértil. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, Pai vai estar com oportunidade, os irmãos, a igreja pode assentar-se. Aleluia. Paz dos seus irmãos, amém? A leitura que nós fizemos de João 21, o Senhor fala com Pedro a respeito da forma como ele gostaria de ver Pedro compartilhando com ele do seu amor, né? E na verdade nós vemos aí, né, nesse diálogo duas espécies de amor, né? Embora tenha o amor eros, é aquele amor de marido para com a esposa, de esposa para com o marido, mas esta leitura que nós fizemos compartilha conosco dois tipos de amor: o amor filéu, o filéu, e o amor ágapo, né? Ou o amor ágape, né? O amor filéu ou filéu é aquele amor condicional, é aquele amor, usando uma linguagem bem popular, a fim de que os irmãos possam compreender. Esse amor filéu é aquele amor do toma lá e me dá cá, né? É aquele amor condicional. E o amor ágape é aquele amor que se doa, é aquele amor que se entrega. E é a respeito disso que Jesus abre aqui um diálogo com esse apóstolo, com Pedro. Mas no primeiro momento nós vamos buscar compreender quem foi Pedro. Pedro, na verdade, foi um dos discípulos próximos de Jesus, sendo também um dos apóstolos mais influentes no princípio do cristianismo. Esse foi Pedro. Essa era a pessoa que Jesus abria ali um diálogo com ele. E é interessante, irmãos, que na leitura que nós fizemos, né, Jesus os convida para um jantar, e logo depois do jantar, Jesus chama Pedro para uma conversa a dois, pastor Esmeralda, né? Jesus, como de costume, ele era oportunista, e ele via naquele momento uma oportunidade de conversar de uma forma mais íntima, mais pessoal com Pedro. E é desta maneira que o Senhor tem buscado falar conosco, né? De uma maneira mais pessoal, de uma maneira mais íntima, né? Irmãos, Pedro, na verdade, ele, quando nós começamos a estudar a respeito do perfil de Pedro, nós vemos que Pedro era um homem de contrastes. Pedro era um homem de contradições, né? Ele era um homem, em alguns momentos, ousado, tomado por uma certa impulsividade, né? Mas Pedro é alguém que foi transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Naquela oportunidade, o Senhor vê ali uma oportunidade de trabalhar de uma maneira tão gloriosa na vida daquele apóstolo, né? E Pedro nasceu em Betsaida, era filho de Jonas, outros falam João, irmão de André. Isso está registrado lá em João, no capítulo 1, verso 42. Ele morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio no ramo da pesca com seu irmão, em sociedade com Zebedeu e seus dois filhos, Tiago e João. Portanto, missionária, Pedro, aqui ele era um pequeno empreendedor. Sociedade anônima, é? Individual, né?
Pedro era um empreendedor individual, né? Era um MEI, na linguagem de hoje, né? Pedro era um MEI, era um microempreendedor individual. Mas que, independentemente da atividade que Pedro desenvolvia, o Senhor tinha um propósito na vida de Pedro. Aleluia. Eu quero dizer que, independentemente daquilo que nós possamos estar fazendo, independentemente daquilo que consiste a ser a nossa tarefa, a nossa rotina, Deus tem um propósito para a sua vida. Aleluia. E foi assim para com este apóstolo, né? E o Senhor chama, né? Pedro, na verdade, ele já tinha se encontrado com Jesus, né? Algumas outras oportunidades. Todavia, André, que foi a pessoa, o irmão de Pedro, né? Ele ouve falar de Jesus e diz assim: André foi à procura de seu irmão para dizer-lhe que tinha sido, ou que tinha encontrado o Cristo. Eu lembro, irmãos, agora, eu era novo convertido, e uma certa ocasião fui visitar um irmão meu, um irmão biológico, e trabalhei muito no intuito de ganhar aquele irmão para Cristo. Eu saía daqui de casa, a pé ali o Santo Antônio, e eu chegava na frente da casa dele, às vezes, o domingo, sábado, o sol quente, falava de Jesus para ele, e depois ele deu o testemunho para mim. Agora ele é pastor da IADAM, ele é uma bênção na obra de Deus. E uma certa ocasião ele testemunhando para mim, já esse ano, ele disse: mano, eu quero te pedir perdão, e eu louvo a Deus porque Deus te conduziu até minha casa, e insistentemente você falou de Jesus para mim, porque eu não te convidava para entrar na minha casa, mesmo saltando quente, para você não demorar muito falando de Jesus para mim, né? E eu passei o tempo todo falando de Jesus para ele, e ele, um certo momento, missionária, ele veio aqui, e numa pregação, acho que do pastor Paulo Roberto, ele aceitou Jesus Cristo como Salvador pessoal, aqui neste lugar, né? Então eu fiz que nem André, eu procurei meus irmãos para falar do amor de Jesus Cristo para ele, né? E diz assim, João 14, 1 a 40, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 12 que ouviram João falar, e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. Neste primeiro momento, Pedro teve o encontro pessoal com Jesus. Agora vamos ver aquele Pedro durante o ministério de Jesus. 6 dias depois, irmãos, Pedro tomou Jesus 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e o levou à parte a sós, ao monte alto, onde ele foi transfigurado diante deles. Ora, vejam, agora Pedro, ele começa, aquele Pedro pescador, agora ele começa a participar do ministério do Senhor Jesus Cristo, né? E Jesus no Getsemane, Mateus 26, 36 a 38, diz assim: então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo quem? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Este Pedro, irmãos, é aquele Pedro daquela pergunta de Jesus para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia certamente desta forma para Jesus: Senhor, sim, tu sabes que eu te amo, né? A forma como Pedro respondia para Jesus era uma forma do amor filéu, do amor condicional, daquele amor de amigo para amigo. Mas agora nós começamos a ver um outro Pedro, o Pedro começando a participar do ministério de Jesus.
num certo momento, eles estavam sentados à mesa, e Jesus estava falando ali com seus discípulos a respeito daquele que havera de traí-lo, né? E em João 13, verso 23 a 25, está escrito assim, ó: ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. A esse, pois, Simão Pedro fez sinal e lhe pediu: pergunta-lhe de quem é que fala. Aquele discípulo, recostando-se assim ao peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Neste momento, nesta reunião, estava ali também Pedro. E no momento que corre ao sepulcro, no domingo da ressurreição de Jesus, está lá registrado em João, no capítulo 20, no verso 2 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: correu, pois, e foi ter com Simão Pedro. E o outro discípulo, a quem Jesus amava, disse-lhe: tiraram do sepulcro, Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Correu 2 juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, né? Então, irmãos, este Pedro, que tinha uma vida de contraste, quando ele começa a experimentar o amor ágapo, o amor do Senhor, aquele amor onde se deve se entregar sem reservas, agora ele começa a experimentar do ministério do Senhor Jesus Cristo. Isso significa dizer, irmãos, que quando mais nós nos entregamos ao Senhor, não com amor filial, não com amor condicional, mas com amor ágape, mais nós temos intimidade com o Senhor, mais o Senhor se relaciona conosco, mais nós fazemos parte do ministério do Senhor. Pedro tinha uma vida de contrastes, né? João 13, 36 e 37 diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro. Ora, Pedro era alguém impulsivo, né? Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mais tarde, porém, me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Que declaração maravilhosa, esta declaração de Pedro. Mas observemos agora, como Pedro, ele entrava em contradição. Lucas 22, 54, agora nós não vemos um Pedro cheio de coragem, era apenas um Pedro impulsivo. E em Lucas 22, 54 diz assim: então repreendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Isso se relacionando ao Senhor Jesus. Agora a Pedro. E Pedro o seguiu de longe, né? Aquele Pedro que em algum momento dizia: Senhor, aonde tu fores, eu irei. Aonde tu fores, eu irei. Eu darei por ti a minha vida. Agora este Pedro, ele está seguindo ao Senhor, mas apenas de longe. Quantos irmãos de nós não estamos com medo do chamado de Deus para a nossa vida? Eu tive esse momento na minha vida. Estou sendo sincero com a igreja, estou sendo sincero com o meu Senhor, e o meu Senhor sabe disso. Pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, eu estou aqui hoje. Mas quanto tempo eu não passei seguindo a Jesus apenas de longe? Com medo de um ministério, com medo de um chamado, com medo de ser chamado para fazer parte da sua seara, de colocar a mão no arado. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e hoje eu estou aqui. Quanto tempo, irmãos, você não está seguindo ao Senhor de uma maneira tão distanciada? E Ele te pergunta nesta noite:
tu me amas? E aí você responde para o Senhor. Se sua resposta é sim, o Senhor te responde: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar a ovelha do Senhor é trazer um estudo para a igreja, como o pastor traz aqui, às terça-feira. Apacentar a ovelha do Senhor é sair para evangelizar, como nós precisamos fazer. Apacentar a ovelha do Senhor é os músicos, os levitas, cantar para o Senhor, tocar para o Senhor, da melhor maneira possível. Isso é apacentar os cordeirinhos do Senhor. De que forma você, eu, nós temos apacentado os cordeirinhos do Senhor? E o Senhor continua nos perguntando nesta noite: tu me amas? Pedro respondia: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, eu te amo, mas é com amor filial, é com amor condicional, Senhor. Mas o Senhor não queria ouvir da parte de Pedro essa resposta. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, né? E veja, irmãos, Marcos capítulo 14, 27 a 29, disse-lhe então Jesus: todos vós vos escandalizeis, porque está escrito: ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Aí é o Pedro impulsivo. Aí diz assim a palavra do Senhor, Marcos 14, 16 a 71. Ora, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, encarou e disse: tu também estavas com o Nazireu. Disse ele: com o Nazireu, esse Jesus. Mas ele o negou, dizendo: não sei, nem compreendo o que dizes. Esse aqui era o Pedro que amava com amor filial. Quem ama com amor filial faz isto aqui, irmãos. Se recusa a reconhecer o senhorio de Cristo. Mas ele negou, dizendo: não sei, não compreendo o que dizes. Quantas das vezes, irmãos, somos chamados para fazer a obra de Deus, como estamos amando ao Senhor com amor filial, nós fazemos de conta que nós não estamos compreendendo muito bem o que Deus está querendo falar conosco. Eu fazer a obra, eu ser pastor, eu ser dirigente de congregação, eu ser porteiro, eu ser jardineiro, eu ser zelador, eu não estou compreendendo muito bem. Era isso que Pedro, com amor filial, com amor condicional, estava dizendo aqui para aquela criada. E saiu para o alpendre, e a criada, vendo, começou de novo a dizer o que ali estavam: esse é um deles. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois és também Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Mas, irmãos, como Deus é misericordioso, como Deus é longânimo, né? Pedro, embora tenha falhado gravemente, mas o perdão do Senhor, diz a palavra de Deus em 1 Pedro, o perdão do Senhor, ele apaga a multidão de pecados, né? Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro 4,8: e tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor de Cristo para com Pedro não era o amor filial, era o amor ágapo. O Senhor olha para Pedro e está disposto a perdoar Pedro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O anjo no sepulcro na manhã de domingo foi bem claro, pedindo que as mulheres avisassem aos discípulos e a Pedro que Jesus tinha ressuscitado. Jesus, ali o anjo, né, de uma maneira muito clara, está registrado Marcos 16, 5 a 7, e entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de um alvo manto,
e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Aleluia. Diga aos discípulos e diga a Pedro. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque diante da situação que Pedro tinha se colocado, a compreensão que nós temos do texto é que Pedro chegou à conclusão de que ele não fazia mais parte desse grupo. Pedro não fazia mais parte desse discipulado. E para que ficasse assim, bem contundente, bem claro, bem evidente, que ele fazia parte do discipulado, ele diz: olha, vai, dizei aos discípulos e a Pedro. Aleluia, que coisa maravilhosa. Sabe, às vezes é você que se exclui, irmão. Às vezes as pessoas se excluem do propósito de Deus para a vida delas, e elas ficam culpando a direção da igreja, ficam culpando o líder do departamento. É você que se exclui. E para que não acontecesse isso com Pedro, o moço, o anjo, diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Pedro foi incluído. Pedro não foi esquecido, não. Talvez ele até estivesse achando que estava excluído, mas não estava excluído, não. Ei, vem logo, você não está excluído, não. Não perca tempo, né? O Senhor não tinha rejeitado Pedro, não. O Senhor perdoara a Pedro. Noutra ocasião, Pedro tinha decidido ir pescar, exercendo a influência sobre os demais. Outros dos seus discípulos foram com ele. Diz assim, ó, João 21:3. Jesus apareceu na praia e disse-lhes: filhos, olha só que coisa maravilhosa, né? Jesus chega na praia, aí eles: filhos, e Pedro estava lá. Aleluia. Aquele Pedro que negara Jesus, aquele Pedro que disse que não conhecia, ele não deixou de ser filho. Aleluia. Filhos, tem alguma coisa para comer? Mais uma vez o Senhor comprova para Pedro que Pedro não havia sido excluído, que Pedro não havia sido desprezado, mas que Pedro havia sido chamado de filho, como os demais se sentiram filhos. Aleluia. Não se exclua, não se isole. O Senhor te chama nesta noite de filho. Aleluia. Agora, irmãos, neste encontro, neste diálogo, depois do almoço, o Senhor é maravilhoso. Chama os discípulos para o jantar, e aí ele chama: ô Pedro, aqui, eu e você. E aí é a hora da decisão. Jesus chama Pedro para um momento importante, o momento da decisão. Ei, hoje é o momento de você decidir. Hoje é o momento da verdade. O Senhor te pergunta nesta noite: tu me amas? Com qual amor você tem amado o Senhor? O amor filial, o amor condicional. O amor condicional é aquele que eu venho para a escola bíblica quando quero, eu assisto a reunião de terça-feira quando eu acho que devo, eu faço quando eu quero, eu faço, enfim, irmãos. Ninguém me mandou falar isso, não. Aqui a direção da igreja, não, tá? Mas esta palavra para você, para mim, para nós, né? Este é o amor filial, mas o amor ágapo é diferente. O amor ágapo, a missionária Rosilene estava lá em São Paulo, ela deu esse testemunho ontem, e aí marcou uma reunião. Como é que é o nome da reunião lá?
uma reunião virtual com os supervisores de campo. A irmã estava em tratamento de saúde, já tinha recém-operada, né, missionária? E estava, ao invés de pensar no seu bem-estar, na sua recuperação, estava aqui, ó, obra, eu preciso reunir, eu preciso discutir, eu preciso tratar. Irmãos, isso é amor ágape, isso é amor incondicional. É desta forma que nós devemos fazer, é desta maneira que nós devemos trabalhar, é com amor voltado no intuito de que nós nos doemos, nós nos deixemos gastar. Mas, diz assim, João 21, verso 4, mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. Aí o verso 5 diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe, não. Verso 9, ora, ao saltarem em terra, viram-lhe brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Verso 13, chegou Jesus, tomou pão, e deu-lhe semelhantemente o peixe. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro confirmou de que ele amava o Senhor, inclusive mais do que os outros discípulos. Sim, Senhor, eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Observemos, irmãos, no texto que nós lemos, que o Senhor associa a expressão pastoreia as minhas ovelhas, ele associa a expressão amor ágape a serviço. Quem ama com amor ágape, ele está voltado para servir. É desta maneira que o Senhor associa. Pedro, tu me amas, então pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17, perguntou-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez, amas-me? Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer, estarmos com o coração abertos para apacentar ovelhas. Aleluia. E agora, o Senhor falou tanto com Pedro sobre amor. O que é o amor? Talvez você não tenha ainda se disposto a fazer a obra de Deus, porque você não tenha tido ainda a compreensão plena do que era amor. Talvez você tenha vivido, esteja vivendo a experiência do amor eros. Você é casada, tem o seu marido, você é casado, tem a sua esposa. Então você desfruta, compartilha com o seu cônjuge desse amor. Mas o Senhor te chama nessa noite para que você possa compartilhar com Ele do amor ágape, se doando, se entregando, né? Nós podemos em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 4 ao 7, ter uma compreensão, eu diria um tanto razoável, do que era o amor. Diz assim a palavra de Deus, o amor é paciente. Por isso que o Senhor foi paciente, pastor, com Pedro. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata. Por isso que o Senhor não maltratou Pedro. Ele chama Pedro de filho. Aleluia. Mesmo que, a despeito de
mas ele chama Pedro de filho. Não maltrata, não procura seus interesses. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor ágapo, o amor de Cristo, o amor de Deus por você, o amor de Deus pela igreja, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ele tudo suportou por amor. Aleluia. Quem não ama, irmãos, não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque a expressão, o conceito mais concluído do que era o amor é Deus. Deus é amor. Aleluia. Aleluia. Este Deus que nós estamos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizer, Ele é amor, né? E a palavra de Deus diz assim, respondeu Jesus, ame-o, em Mateus 22, 37 a 39, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este, ame o teu próximo como a si mesmo. Isto é amor ágapo. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o entendimento. O Senhor volta a te perguntar nesta noite, o Senhor volta a te perguntar nesta reunião, tu me amas? Tu me amas? Aí você, isso é bom, o Senhor está perguntando para mim, Paiva, tu me amas? Aí eu, considerando o que venho fazendo na obra de Deus, aí eu respondo, sim, Senhor, eu te amo. Pode ser com amor filial, se eu não estiver correspondendo àquilo que é o propósito de Deus para mim, ou pode ser com amor ágapo, ou amor ágape, se o Senhor aprovar aquilo que eu venho fazendo para Ele. Portanto, tu me amas? Assim pergunta o Senhor para a igreja. Assim o Senhor pergunta para você. Porque nisso consistiu o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Sabe, irmãos, quando nós amamos com o amor ágapo, né, nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, né? Eventos importantes do ministério de Pedro. Pedro e João anunciaram o evangelho de Cristo ousadamente perante o sinédrio, né? Que coisa maravilhosa. Agora esse Pedro não era mais o Pedro aqui, que quando estava diante do sinédrio aqui, não era aquele Pedro que estava ali diante da fogueira, diante daquela criada, não. Agora é outro Pedro. Agora é o Pedro que experimentava agora o Pentecostes. Agora é o Pedro agora que estava experimentando o amor ágapo. E diz assim, Atos 4, 1 a 13. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhe os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que eles ensinassem ao povo, e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos. Deitaram a mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Agora, o Pedro que experimenta o amor ágapo, agora a igreja começa a crescer através deste Pedro. Diz a palavra de Deus, que aqueles que ouviram a palavra, o número se elevou a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio deles, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem, fizeste vós isto? E alguém, cheio do Espírito Santo, não mais cheio de medo, não mais cheio de temor,
se levanta e diz: autoridades do povo e vós anciãos, assim falava Pedro com as autoridades, se hoje nós somos inquiridos acerca do benefício feito ao enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, e qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação. Aquele Pedro que outrora, cheio de medo, expressando apenas o amor filial, agora cheio de coragem, cheio de audácia, cheio de autoridade. Outrora ele negara a Cristo, agora aqui diante das autoridades ele diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, né, ele foi curado, né? E este nome é um nome e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu em nenhum outro nome há dado entre os homens que devamos ser salvos. Então eles, os sinédrio, as autoridades, vendo a intrepidez de quem? De Pedro. Agora olhavam para Pedro e viam intrepidez em Pedro. Não viam mais medo, não viam mais temor, não viam mais covardia. Agora eles olhavam para Pedro e viam intrepidez. Que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe por quê? O Pentecostes, aquele encontro do Espírito Santo com aqueles discípulos, os levou a experimentar o verdadeiro amor, o amor ágapo, o amor que se doa, o amor que se entrega. E tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. Irmãos, Pedro chega assim em uma intimidade tão grande com Deus, que diz a palavra de Deus que a própria sombra de Pedro curava. Atos 5, 12 a 15, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima, e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor. Eu vou repetir: e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, em grande número, tanto de homens como de mulheres, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas, e os porem em leitos e macas, para que, ao passar quem? Ao passar quem? Pedro. Ao passar Pedro, não mais o Pedro medroso, não mais o Pedro cheio de temor, não mais o Pedro covarde, mas o Pedro cheio do amor ágapo. Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós nos deixamos nos envolver pela graça, pelo amor, pela bondade de Deus, Deus usa. Aleluia. E diz assim, né? E os porem em leitos e macas, levavam os enfermos para as ruas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns. Em Lida, Pedro cura Enéas, o paralítico, e ressuscita Tabita, né? Diz assim a palavra do Senhor, Atos 9, 32 a 42. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, achou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. Disse-lhe Pedro, quem é que diz? Pedro, cheio do amor ágapo. Agora Pedro estava de fato, né, cuidando. Pedro estava agora apacentando os cordeirinhos do Senhor. Disse-lhe Pedro, Enéas,
Jesus Cristo te cura, levanta e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzindo quer dizer Docas, as quais estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu, e tendo-a lavada, colocaram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores. Olha só, ei Pedro, não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com eles. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Aleluia! Este, irmãos, é Pedro. O Pedro agora, que estava cheio do amor ágapo, do amor de Deus. E Pedro agora que sabia o que significava apacentar os cordeirinhos do Senhor. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Tornou-se isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Acontece, irmãos, que vem a perseguição. Chegou o momento da perseguição. Pedro é preso por Herodes, porém um anjo o liberta da prisão. Atos 12, por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prendê-lo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Está vendo como é importante a igreja estar reunida em oração? Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro assim o seguia, mesmo sem compreender que era real, que se fazia por intermédio de um anjo, julgando apenas que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Sabe, irmãos, quando nós passamos a ter compromisso com a obra de Deus, Ele usa anjos para fazer com que portas se tornem automáticas, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo de Deus. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar, e reconhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. E eles lhe disseram: está louca? Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então diziam: é o anjo. Mas Pedro continuava a bater. E quando abriram, viram-no e pasmaram. Mas ele, acenando-lhe com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse:
anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. Ora, irmãos, Pedro, agora, ele sai de uma situação e diz a palavra de Deus, que imediatamente ele parte para um outro lugar. Nós podemos, irmãos, agora concluir da seguinte maneira. Romanos 8, 35, diz assim, tá, até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo ou a espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 58, aí eu finalizo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. E volto à mesma pergunta que o Senhor fez para Pedro. Tu me amas? Passa a palavra, a direção da igreja, e na sequência, certamente, que nós vamos estar orando. A igreja do Senhor, não caminhamos pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move